Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Consciência. E hoje eu tenho a alegria de trazer aqui Diogo César, um amigo querido. O currículo dele é extenso, vocês sabem, mas para mim é uma referência em psicologia baseada em evidências no Mato Grosso do Sul. Eu fico muito feliz de ter você aqui para a gente conversar um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado. Bom dia a todo mundo aí. É um imenso prazer. Confesso que eu estava bastante ansioso para vir, porque sempre tive muita vontade de participar de um podcast. Que legal, Eu acho bem legal essa coisa solta da gente conversar. E ainda mais um convite seu, que a gente está começando várias parcerias e várias oportunidades, então falar de ciência é muito gostoso, né? Então vamos lá. Que bom. Aí, Diogo, para a gente começar, eu queria compartilhar com as pessoas assim, uma coisa bem específica que eu acho de quando você fala nos nossos congressos, né? Eu acho muito positivo, mas eu acho que é a confusão que você gera na cabeça da gente. Sim, então, eu acho que é intencional, não sei. Né? Assim, que várias pessoas já me falaram. Quando você foi no simpósio a primeira vez e você falou sobre psicologia baseada em evidências e um monte de informação, aí o teu jeito de falar. Quando você termina a palestra, várias pessoas vêm falar comigo e falam assim, gente, mas o que é isso? A gente sai da palestra dele como se a gente não soubesse nada, né? Ele fala tanta coisa, ele sabe tanto que a gente sai com essa confusão. Então, várias pessoas vieram me falar isso e eu achei isso bem curioso, porque realmente você traz muita informação e tem a dificuldade mesmo de todos esses termos, né, Diogo? E aí, no congresso, as mesmas pessoas vieram me falar assim, olha, agora acho que hoje eu já comecei a entender um pouco mais o que ele falou. Acho que é também disso, da gente se expor àquilo que você traz de informação, que às vezes é muita novidade pra gente, né? Mesmo que às vezes psicólogos formados já há um tempo, mas são conteúdos muito atuais. E a gente vai organizando isso em caixinhas, mesmo acomodando, né? Como diria o Piaget, na nossa estrutura cognitiva, Sim. né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, né? Sobre como é que você acha que o aluno, ou até mesmo o psicólogo, organiza tudo isso dentro da cabeça, que acaba dando muita confusão, né, Diogo? Psicologia baseada em evidências, primeira onda, segunda onda, terceira onda, enfim. Com certeza. É difícil para mim também. As pessoas acham que é muito simples. Não é. Eu acho que ciência é isso, sabe? Ciência é esse desafio. Ciência é a ideia de você estar com conhecimento sempre transitório, porque a todo momento você está testando hipóteses, você está revendo teorias, você está testando dados, e as coisas às vezes se modificam, porque a ciência tem esse erro inerente, né? Essa plasticidade, né? E eu acho que quando a gente tem verdades muito absolutas, a gente não está no caminho científico, né? A ideia da ciência é gerar dúvidas mesmo, questionamentos, e a partir do momento em que a gente vai reconstruindo as coisas e testando e reavaliando, a gente vai tendo uma certa construção, né, de por onde estamos indo, para onde as coisas vão, como que a gente explica os fenômenos que nos interessam aqui na psicologia. E tem a ver com flexibilidade cognitiva, Tudo a ver com flexibilidade cognitiva. Tudo a ver, porque uma hora que você acha que é aquilo, aí vem outra coisa. Inclusive, pouca gente sabe disso, mas existe todo um campo teórico na prática baseada em evidências que trata justamente em estudar os vieses cognitivos, porque eles influenciam nos nossos erros de interpretação, tanto metodológicos, quanto de análise de dado, quanto de interpretação de dado. Legal. Então, tudo aquilo que a gente aprende na TCC, mais tradicional, ali, beckiana, né? É claro que na graduação eu sei que muitas vezes isso não dá tempo. E essa eu acho que é um dos impactos que você gerou. A graduação, no formato que a gente tem no Brasil, é muito compacto, é muito simplista, é muito superficial. Então, quando a gente vai para temas mais profundos como esse, muitas vezes o aluno ou o recém-formado, ele fica perdido mesmo, porque está faltando bagagem. E com a própria experiência, o tempo e o estudo, ele vai entender um pouco mais isso. Então, a TCC trata muito isso, né? Das heurísticas, dos vieses cognitivos, né? Então, isso é um campo bastante interessante na ciência, né? Porque quando a gente faz pesquisa, a gente quer controlar erro, né? E esse erro não é um erro só metodológico e erro de dado. Esse é um erro também interpretativo, né? Então, assim, quando eu palestro e falo sobre esses vários assuntos, né? A gente está trazendo informações que muitas vezes são ou de difícil acesso ao aluno, né? Porque a psicologia baseada em evidências, ela é bastante recente, né? No nosso país. E segundo, porque ele tem um desdobramento bastante amplo, né? Então você tem a própria construção teórica da TCC,
você tem a própria ciência do comportamento, da análise do comportamento, você tem o próprio campo da estatística, você tem o próprio campo da metodologia científica, que é uma área à parte, né? E tudo isso vai se integrar junto com as neurociências e é complexo, né? Por isso que muitas vezes o aluno ele se sente um pouco perdido, porque ele ainda está cru em meio a toda essa informação. Né? E é muita coisa, né? Sim. Não deixa de ser, assim, muita informação diferente, né? Muitos dados, muita contribuição de muito autor, Sim, sim. Né? São muitos campos do saber conectados, né? É bem por aí mesmo, né? E assim, e aí tem um lado que talvez algumas pessoas não saibam, mas a psicologia é minha segunda formação, né? Então, assim, eu venho de uma primeira formação que é mais ali das ciências naturais, né? Então, eu me formei num curso mais de biológicas, né, inicialmente, trabalhei com isso, né, e ó, aqui, isso, e aí essa minha primeira formação em biológicas, ela me deu um start, assim, um repertório inicial, para que eu pudesse ter um pouquinho mais de facilidade, e eu não digo que é um domínio, mas é um pouquinho mais de facilidade, em, por exemplo, entender estrutura metodológica, em fazer uma análise estatística, entender um pouco de experimentação. Aí vem a parte que eu fiz o mestrado, aí tem o doutorado. Então, eu acho que é importante também as pessoas entenderem que isso é uma construção de cada um. De uma história, né? Eu tive a oportunidade de fazer ciência, de fazer pesquisa, e eu acho que não cabe muito ficar fazendo essas comparações. Acho que cada um, na sua realidade, no seu tempo, o conhecimento é para todo mundo. É que eu tive essa oportunidade de 12, 13 anos de docência, pesquisa, mais de uma formação. Tenho muita habilidade com estatística, com matemática. Então, isso me ajudou. E na psicologia isso não é normal, isso, né? Na psicologia não é ensinado. A gente não tem tanta facilidade, mas eu acho legal mesmo, assim. É que, na verdade, as pessoas admiram tanto conhecimento que você tem, tanta informação que você traz, né? De uma forma, assim, organizada, e a gente vai ficando mesmo, assim, impressionado, eu acho, com tudo isso. Mas é legal você falar isso, que faz parte da tua história, né? Porque cada um de nós compõe a sua história, né, Diogo? E tem a ver com os caminhos que você já trilhou, com tudo que você já fez, enfim, exatamente. Né? Então, assim, né, só para pontuar, eu acho que, aproveitando esse gancho, eu sinto muito a psicologia no Brasil de uma maneira ampla. Eu não estou falando de uma faculdade A ou B, eu estou falando para a maneira como a gente ensina a psicologia no Brasil. Eu acho ela muito com uma defasagem muito grande de ciência. Eu acho que a psicologia é muito pouco científica no nosso país. Sim. E eu tomei a liberdade de fazer uma pesquisa alguns anos atrás, investigando as grades curriculares de algumas faculdades de referência. Conversei com algumas redes de psicólogos e colegas que a gente tem, tanto na pesquisa quanto na clínica, gente que é professor também. E eu fui pegando essas informações que não são científicas, eu não fiz um estudo formal, mas a gente tem essa impressão de que há muita pouca ciência na psicologia, né? E o aluno, às vezes, ele tem essa ilusão porque há um discurso de que psicologia é ciência e profissão, né? A psicologia é científica. Mas, pera lá, de que ciência estamos falando, né? Eu sei que tem muitos conceitos de ciência, mas quando a gente entra dentro desse campo da psicologia baseada em evidência, não é qualquer ciência que vai me dar a resposta do que é eficaz, do que é efetivo, e uma análise de custo ou de risco. Então, a gente entende que as diferentes visões de ciência são relevantes, mas quando a gente quer dizer se uma intervenção funciona, quando a gente quer dizer se um tratamento reduz sintoma, se a gente quer entender se um protocolo melhora a flexibilidade cognitiva ou muda o repertório comportamental, não é qualquer método, não é qualquer forma. Aí existe uma validação, um consenso internacional de quais são as ferramentas científicas mais apropriadas para gerar esses resultados. E isso não é ensinado na graduação. Né? Então, os professores não têm um repertório científico, né? Não se ensina disciplinas científicas na psicologia, porque aquela metodologia científica que tem lá na graduação, ela é regra da BNT. Não que não seja importante, mas ela não está ensinando metodologia científica, pesquisa científica. O aluno não tem uma estatística adequada. E eu não estou falando, eu falo isso muito para meus alunos, eu não estou falando que eles têm que fazer cálculo, que eles têm que rodar uma análise estatística, mas eles têm que saber interpretar um dado. Eles têm que saber ler um artigo e entender se existem, talvez, contaminações de execução ali. Porque, às vezes, ele está assumindo uma verdade, incorporando isso na clínica,
Mas aquela pesquisa, aquele dado tem muitas falhas. Tem muitos vieses, como a gente começou a conversar aqui, né? Então, é importante que o aluno tenha esse repertório crítico. E a psicologia no Brasil forma muito pouco para isso, né? Então, por isso que causa esse estranhamento. Por isso que quando vem a PBE, vem as contextuais, por isso que quando a gente fala, a gente tem evidência aqui para transtorno de ansiedade, para transtorno da personalidade borderline, para fobia, a TCC ou a DBT, ou seja lá qual intervenção das TCC se mostra eficaz, muitos psicólogos ou muitos acadêmicos ficam assim, mas como assim? A psicologia não é boa para tudo? Porque a gente não aprende isso? Sim, que terapia é bom para todo mundo? Você escolhe a abordagem do seu coração, porque todos os caminhos levam a Roma. Não é todos os caminhos que levam a Roma. Né? E a ciência já mostrou isso. E a gente tem que ter, eu falo muito isso em aula, a gente tem que ter a coragem de entender que a psicologia tem suas limitações. Sim, com certeza, como tudo, né? Como tudo. É um tratamento, todo tratamento tem um risco, todo tratamento tem uma chance de não dar certo, todo tratamento tem a chance de não funcionar para uma determinada pessoa. E a gente se debruçar sobre esse conhecimento é ético, é responsável, né? Sim. Então eu discuto muito isso com eles, não tem problema, né? Mas e se amanhã todas as TCCs caírem porque uma nova pesquisa mostrou que elas não são eficazes? Você mudaria tudo que você está fazendo? Sim. Eu não sou um psicólogo baseado em evidências? Sim, baseado em evidências. É o dado que vai me dizer o que eu vou fazer. É Exatamente. O que está, no momento, me mostrando os caminhos. Então, eu acho que a conversa é mais ou menos por aí. Exatamente. Mas eu acho que a confusão é tanta, Diogo, que mesmo os alunos, às vezes até os psicólogos mesmo, você fala o termo baseado em evidências, eles ficam assim, mas o que você está falando? Sim. Né? O que seria baseado em evidências, né? Sim, sim. E eu acho que isso é uma coisa importante, talvez, de você explicar mesmo. Claro. As pessoas que não conhecem, não entendem muito bem. A gente pode achar que é um absurdo isso, mas não é. Sim. Né? Assim, na verdade, se a gente pegar a psicologia como um todo, toda ela tem evidência. Toda a área da psicologia tem evidência. Porque a evidência pode ser um relato de caso. A evidência pode ser um texto escrito por um autor. A evidência pode ser uma entrevista. Então, eu tenho várias formas de produzir evidência, né? Porque o que é evidência? A evidência é justamente essa informação, esse conteúdo que eu estou obtendo. Seja ele num processo mais livre, mais hipotético-dedutivo, mais deu com as minhas ideias, deu criando um modelo teórico, seja eu usando um instrumento, seja eu registrando algo no consultório, tudo isso é evidência. Mas qual que é o lance? Nem toda evidência tem o mesmo peso para determinadas perguntas ou objetivos. Então, de novo, se eu quero testar a eficácia de um tratamento, um relato de caso não vai me dar uma evidência de boa qualidade. Porque ele tem muita contaminação. O que eu chamo de contaminação? Não é um termo técnico, é um termo para ficar mais didático. Contaminação são os erros inclusos, né? Os erros que estão contidos na própria condução da estrutura, né? Porque o relato de caso não tem aquele controle rigoroso que a pesquisa tem. Não tem cuidados com a aleatorização, não tem cuidados com a coleta de dados, não tem uma análise de dados adequada, não tem cegamento, não tem grupo controle para comparar. Então, quando a gente vai vendo o estudo de caso, ou o relato de caso, ou a anotação do terapeuta, ou aquele famoso, mas meu paciente melhora. Tem muito viés ali, tem muito erro ali, né? Então, não é confiável. Eu acho que esse é o termo. A evidência, o que está por trás dela é a confiabilidade e a plausibilidade. Eu já vou explicar essas duas coisas. A confiabilidade tem a ver com a maneira como a evidência é produzida. Então, se você fosse ao médico, vamos pensar assim, e o médico te falasse assim, olha, você tem tal doença. Eu fiz uma receita em casa, testei com os meus filhos e funcionou. Vou prescrever para você. Método A. Método B, olha, tem esse estudo aqui com 2.000 pacientes em uma condição hospitalar controlada, foi testado assim, assim, assado, foi avaliado por um conjunto de estatísticos e o resultado é esse. Qual você toma? Tem mais o B, evidências, né? Essa é a questão. Então, a questão não é que o método que o médico fez não tem validade. Tem para produção de conhecimento, tem para gerar pesquisa, gerar perguntas, inquietações, tem sua relevância, mas não tem um peso de evidência para você trazer isso para uma pessoa em sofrimento.
Percebe a questão da Sim. prática baseada em evidência? Por que ela está preocupada em testar a evidência? Não é porque a gente quer dominar o mercado e só as TCCs trabalham. É porque a gente tem um compromisso com a ética, a gente tem um compromisso com o custo do sistema de saúde. A gente tem um compromisso com a melhora do paciente. Então você pensa, um paciente que está vulnerabilizado, em estado de sofrimento, ele aceita qualquer coisa. Sim. Ele aceita qualquer mesmo. coisa. A gente vê por aí, né? Tanta coisa absurda e eles aceitam. Sim, e ele gasta recurso, tempo, Sim. dinheiro. Ele poderia estar num tratamento eficaz, mas ele está com o fulano que não tem a menor ideia de se o tratamento dele tem eficácia ou não para aquilo, efetividade ou não para aquilo. Então, a prática baseada em evidência, ela tem essa proposta. Ela tem essa proposta de realmente colocar, ela aplicada na psicologia, realmente colocar os tratamentos psicológicos em testagem. Vamos ver se funciona mesmo e de que modo funciona. Porque às vezes funciona, mas o custo é muito alto. E aí não serve. Sim. Ou às vezes funciona, mas os efeitos colaterais são muito altos. Também não serve. E a gente precisa discutir isso. Sim. Né? Então é o que foi mais testado, né? É o que foi mais testado e comprovado que tem eficácia, Tudo né? bem que a gente recebe críticas de, mas vocês testam as evidências no clubinho de vocês, que é o clubinho das ciências naturais. Mas a defesa que eu faço disso, para as outras abordagens da psicologia que não estão neste campo, mas é o melhor método que a gente conhece, consensual, entre todas as ciências, para a gente testar alguma coisa. Sim. Né? Então, me mostre um método mais seguro de testar se algo funciona ou não do que a maneira como a gente está conduzindo, que é os ensaios clínicos randomizados, os estudos de coorte, esses nomes difíceis que os alunos ficam, né? E as pessoas que estão começando nessa área ficam confusos, mas são as melhores ferramentas que a gente tem para responder essas perguntas. E aí, funciona, não funciona? É seguro, não é seguro? Reduz mesmo? Né? Então a gente tem que ter esses métodos, esses critérios. E aí a ciência natural, essa ciência mais pragmática, mais empírica, de pesquisa experimental, ela tem um formato mais adequado para esse tipo de produção de resposta. Ela é perfeita? Não é. Tem limitações essa produção de evidência? Tem. Mas é o melhor que a gente tem neste momento. Né? Eu acho que esse é o ponto. Sim. Né? E daí que surgem então os protocolos, né, Sim. Diogo? Que daí a gente vai ficar mais seguro Sim. de que aquilo que a gente está oferecendo para o nosso paciente é aquilo que tem mais comprovação de que tem dado resultados. Com certeza. E por isso que a gente tem os protocolos. Enfim, com certeza. Né? Num relato pessoal meu, como comparado com a minha primeira formação, como psicólogo, eu tenho muito menos tempo, eu me considero novato ainda na psicologia, né? Eu me senti muito inseguro em ir para a clínica. E eu falo isso para os meus alunos. Vocês não precisam ter vergonha ou medo de dizer que vocês estão inseguros, porque a graduação não te prepara para isso não aqui no Brasil. Né? Realmente não. Então, né? quanto mais você se capacitar, se preparar, né? Investir na tua carreira, com supervisão, curso de formação, simpósio, estágio, melhor. Né? Mais seguro, né? Mais seguro. Então, eu digo que a PBE, a Psicologia Baseada em Evidência, ela me fez decidir ficar na psicologia. Ah, é? Porque durante muito tempo eu estive em dúvida. Porque quando eu fui para psicologia, e foi um caminho bem complexo para mim, porque eu tive que, imagine, eu tive que mudar de área, tive que organizar meu tempo, eu trabalhava como professor, fazia pesquisa, tinha projeto, desisti de um doutorado em psicologia para fazer a graduação. Então foram caminhos muito tortuosos para mim, não foi uma decisão simples, fácil. E por muito tempo eu fiquei, será que eu vou conseguir? Será que é a escolha certa? Né? Porque eu já tinha todo o investimento dentro da minha primeira formação, que é a zootecnia, já tinha um reconhecimento, né? Então, eu tinha acabado de ganhar uma honraria com profissional do ano quando eu entrei na faculdade de psicologia. Então, isso me balançou, falou, pô, será que eu tô fazendo realmente a escolha certa? Porque eu sou tão reconhecido na zootecnia, será que na psicologia eu vou ter mesmo desempenho, né? E a gente fica pensando nessas coisas inevitavelmente. A hora que eu entrei no curso, eu dei uma brochada. Sério, Diogo? Não tinha nada de ciência ali. Eu entrei em parafuso. Então, eu tinha feito mestrado na USP, pensa. Nossa. Né? Já trabalhando com pesquisa. Com a cabeça, assim, com a cabeça científica. Trabalhava com DNA, com marcador molecular. Trabalhava com modelos de estresse no meu mestrado ali, fisiologia. A hora que eu entrei no curso de psicologia, eu juro pra você, eu olhava pros amigos assim que eu fiz assim pra moçada nova, eu falei, cara, o que eu tô fazendo aqui? É muito aplaudir o sol, abraçar a árvore, não dá.
E aí, eu juro, eu fiquei assim, e eu comentava isso com a Patrícia, falava assim, não sei, acho que eu vou... Não sei se é isso, é muito difícil, não tem a minha vibe. Assim, eu sabia que tinha as comportamentais, eu sabia que tinha... Mas o curso faltava ciência. Eu achei que eu ia ver ciência comportamental humana. Sim, eu achei que eu ia entender o cérebro humano e não aprendi nada disso. E lembrando, gente, eu não tô falando mal de uma instituição ou outra. Eu tô falando da psicologia. Do curso, né? A psicologia. E aí, a hora que eu terminei a formação, durante muito tempo eu fiquei com o pensamento assim, tá bom. Vai ser mais uma graduação que vai contribuir com o que eu já faço. Eu pensei assim, eu tô somando. Mas depois que eu achei a PBE, aí eu falei, agora eu achei. Agora eu vou ser clínico. Campo, né? Agora eu vou ser clínico. E aí te deu segurança. Me deu segurança. Falava com o teu conteúdo, né? Exato. Assim, com aquilo que você gosta. E aí eu falo isso pros alunos. Imagina você começar a clínica tendo a capacidade de avaliar o seu paciente, escolher uma intervenção, e aplicar uma intervenção que tem toda uma bagagem de teste, que tá ali, de debruçamento em cima disso, se funciona, se não funciona, colocando inclusive os pontos positivos e negativos daquela intervenção, te mostrando inclusive qual é o perfil de paciente que responde melhor para aquilo, qual é o perfil de terapeuta melhor para aquilo. Sim. Se a pessoa lê mesmo o PBE, tem esses apontamentos. Que legal. Então, eu acho que dá uma segurança e ajuda o clínico novato a se desenvolver muito bem. Sim. Né? E a se encontrar também, né? Eu acho que isso é importante. E aí, então, que entrou a contextual na tua vida, aí né? Que entrou Como contextual. É que foi? Conta também isso, do que você gostou Sim. mais, o que te atraiu, ou até o que são, né? As terapias contextuais para as pessoas. Então, assim, para falar das contextuais, eu vou voltar um pouquinho no tempo, se vocês me permitirem. Claro, fica à vontade. Na minha primeira formação, eu trabalhei basicamente com 3 campos. A vida de professor nos permite isso, né? Eu trabalhei com fisiologia, trabalhei com genética e trabalhei com comportamento animal. Né? A gente se conheceu nesse período, né? Inclusive, boa parte da minha inspiração para ser psicólogo tem a sua contribuição. Obrigada, que bom saber. Eu tive essa grande satisfação de ter a Ana me ajudando, né? E contribuindo com o projeto, né? Com o cão-terapeuta e tudo mais. E a gente trocando várias ideias ali em psicologia experimental. Sim. Foi muito bom para mim. E nessa época eu era zootecnista, não era psicólogo, né? Então eu já tenho um flerte, um contato com a psicologia desde antes de ser psicólogo. Comportamental, né? Na comportamental, ali dentro do behaviorismo, principalmente. E da parte mais básica de neurologia, fisiologia, que fundamenta tudo, né? E eu sentia muita falta na zootecnia desse conteúdo mais profundo. Porque na área animal tem um limite, né? Você vai na cognição animal até um ponto. E sempre me fascinou e me cativou essa coisa do pensar, dessa coisa nossa, humana, né? Verbal, linguística, de significado. E na área animal a gente não tem um limite para isso, né? E aí eu comecei a perceber que o behaviorismo me dava uma base extraordinária para pensar isso, mas o behaviorismo não tinha esse modelo muito bem elaborado. Né? A gente tem a estrutura, os behavioristas vão ficar muito bravos comigo agora. Mas o behaviorista está no meu coração, diga-se de passagem. E ele é a base de toda a prática baseada em evidência, só para pontuar aqui. Toda TCC também, toda né? TCC, não existe TCC sem behaviorismo. Mas assim, eu vou falar isso com todo carinho, acho que as pessoas vão me entender. O Skinner não teve a oportunidade de desenvolver o comportamento verbal como pós-Skinner isso foi feito. Então, o Skinner foi muito gênio, assim, foi muito além do seu tempo no que ele descreveu de teoria ali, mas ele faz uma especulação para o comportamento verbal. Então, ele parte de uma coisa muito sólida, que é a teoria comportamental, as leis comportamentais, respondentes e operantes, mas ele não teve tempo hábil de desenvolver o comportamento verbal. E aí ele generaliza muito esse processo. Isso é uma análise minha, tá? Assim, eu, professor, eu, psicólogo, tá aberto para discussão e críticas, enfim, uma avaliação minha. Ele não teve tempo de testar o comportamento verbal, como ele sempre fez, pragmático, empírico. Isso começou depois. Aí você vem com Seidman, com a equivalência de estímulos. Aí depois você vem o Stephen Hayes, o criador da ACT, que é uma contextual, e toda a galera por trás dele, desenvolvendo a teoria das molduras relacionais. E aí sim, eu acho que a ciência comportamental conseguiu entrar no campo da cognição e da linguagem humana sem desmoronar o que Skinner construiu. Apenas lapidando alguns conceitos, trazendo fundamentação empírica, porque o legal da teoria das molduras relacionais, ela testou.
É uma testagem da linguagem da cognição pragmática. Né? Não é só teórico. Não é como se só o teórico fosse ruim, não é isso. Não. Mas foi para pesquisa. Foi para sujeitos experimentais. Vamos desenvolver linguagem. Ver como funciona. Vamos ver como funciona. Então, a teoria dos modelos relacionais, fica a dica. É uma leitura imprescindível. É o modelo mais quente que a gente tem para explicar a linguagem e cognição humana. Né? Que é uma limitação, se vocês me permitem dizer, beckiana. O Beck traz geniosa, assim como um gênio também, essa coisa das crenças nucleares, intermediárias e dos pensamentos automáticos, ele não explica o que é. Ele traz como um construto cognitivo. Exatamente. A teoria dos modelos relacionais explica. Isso que é legal. Sim. E explica sem desmanchar o conceito de Beck. Então, eu acho que as pessoas falam, mas como é que você sabe de tudo isso? Mas eu tive muitos anos para estudar tudo isso. Eu ainda sou professor, então eu tenho essa facilidade de... É o meu papel, é a minha função ir para a ciência, estudar e levar isso para o meu aluno. Sim, claro. Né? Então, para mim, isso é mais acessível, cotidiano. Né, por isso que você fala assim. Parece que é fácil. Né? Então, assim, e aí, quando eu percebi a limitação do behaviorismo radical, eu percebi que a ciência comportamental, ela tinha um tipo de evidência. E essa evidência é uma evidência muito dentro da ciência básica, que é aqueles testes com animais, né? Que a gente entende que por questões éticas e limitações científicas não tem como fazer no ser humano. Então, existe uma parte importante nos animais. Só que hoje, como um psicólogo baseado em evidência, eu tenho que dizer o seguinte para as pessoas. Os modelos animais, eles são um modelo. Eles nos ajudam a entender ciência, a construir ciência. Mas ele não pode parar no modelo animal. Eu estou tratando de pessoas. Então, o que eu testei no rato não é a melhor evidência se eu estou trabalhando com o seu Zé. Sim. Com a dona Maria. Né? É um modelo, ele me ajuda, ele me permite dar passos científicos importantes, mas em algum momento essa pesquisa precisa ir para a clínica. E aí é que entram os ensaios clínicos randomizados. Aí eu preciso testar isso em pessoas, num ambiente clínico. Então... o behaviorismo dá essa base muito poderosa, forte, de dar essa fundamentação da ciência do comportamento. E ele tem uma testagem que é o padrão ouro que a gente fala, que é o de primeira linha, que é pro autismo. O famoso ABA, né? Sim. Que muita gente confunde que você vai ser analista do comportamento, você vai trabalhar com autista. Não. Análise do comportamento aplicada ao autismo. Mas eu tenho análise do comportamento aplicada para tudo. Né? Então, assim, mas para o autismo, para o TEA, é o melhor tratamento disponível, com imensos ensaios clínicos randomizados, né? Então, o behaviorismo carece de ensaios clínicos randomizados para outras condições. Sim. Por quê? Porque com o tempo as contextuais foram tomando campo. Então, lá fora, não existe o behaviorista radical puro, o analista do comportamento puro como a gente tem no Brasil. Lá fora é tudo TCC. Por causa das contextuais. Porque, na verdade, houve essa unificação dentro de um campo, né? Que é a integração que a gente está vendo que a ciência caminha para isso, exato, né? Exato. Você dificilmente tem essa separação de eu sou um psicólogo TCC e eu sou um analista do comportamento. Lá fora, né, na maioria dos países da Europa, nos Estados Unidos, por exemplo, que são as nossas referências, existem as terapias cognitivas e comportamentais. É um grupo, é um pacote. Dentro desse pacote, você tem protocolos ou tratamentos que são construídos para fins específicos. Só no Brasil tem essa separação. Isso contribui para o aluno ficar confuso. É como se fosse coisas diferentes. Então, não é que o behaviorismo foi deixado de lado ou ele perdeu eficácia. Não é isso. É que ele foi sendo incorporado em tratamentos e protocolos. Então, o behaviorismo está onde? Está na DBT. Que é uma contextual, ela é uma ciência puramente comportamental. O behaviorismo está lá na ACT. Né? Sim, é a base, né? É a base. Tanto que a leitura da ACT eu acho difícil no começo, porque ela tem uma base bem comportamental. O Steven Hayes estudou direto ali, muito próximo ali do ensinamento skinneriano, né? Então, assim, é isso que eu acho interessante. Eu faço esse caminho com os meus alunos, para eles entenderem que, na verdade, é uma evolução do conhecimento científico. Sim. Não é uma coisa substituindo a outra ou brigando com a outra. Né? Tanto é que o Steven Hayes, ele é muito criticado, mas na minha opinião, ele teve a grande sacada de entender que isso são ondas no sentido de movimentos. Então, primeiro você teve um movimento puramente comportamental, porque naquela época só tinha ou psicanálise ou ciência comportamental e humanismo, não tinha mais nada. Aí depois, numa carência
de conhecimento mais pragmático, empírico, para falar de cognição humana, surgiu a TCC. Aí vem o Beck com a revolução cognitiva. Só que a revolução cognitiva não parou. A TCC tradicional continuou se modernizando e veio as contextuais. Né? Ou seja, a galera da comportamental falou, a gente também precisa avançar. E avançaram. Só que quando a contextual avançou, ela não ficou no quadradinho de a gente é behaviorista radical e não conversa com ninguém. Qual que é a característica da contextual? Ela traz elementos de outros saberes. Integra, né, Diogo? Então ela traz o mindfulness, ela traz a ideia de aceitação. Pouca gente sabe disso, mas a DBT, por exemplo, foi lá em Rogers, lá na terapia centrada na pessoa e trouxe elementos disso para a DBT. A DBT foi lá na dialética. Trouxe os princípios da dialética. Então, a diferença da contextual é que ela é um pacote de conhecimentos que foi testado para alguns objetivos. E dentro desse pacote, a sua espinha dorsal, assim, a coluna, assim, é comportamental, cognitiva e algumas outras coisas adicionais, como neurociência, genética, fisiologia ou outras abordagens até. Aí os alunos confundem. Eu não estou dizendo que eu estou misturando humanismo com TCC. Eu não estou dizendo que eu estou misturando psicanálise com TCC. Não é isso. É porque daí eles acham que é uma salada, né? Que não tipo é assim, isso. então tudo pode, tá liberado. Não. E não, né? É um processo específico ali daquela abordagem que é vista por uma perspectiva mais cognitiva comportamental, testada, aí os dados mostram que aquilo funciona, que aquilo tem uma plausibilidade, aí se encaixa na teoria. Exatamente. Não é assim, eu vou recortando e construindo um Frankenstein. Exato, com o que se encaixa na teoria. Exato. Eu acho isso importantíssimo da gente dizer, né? Porque assim, se encaminhamos para uma integração, mas nós estamos já integrados, né? Contextuais, então é comportamental, cognitivo e uma série de outras coisas, mas a base principal, né? Se a gente pensar em princípios fundamentais que regula tudo isso, são os princípios comportamentais cognitivistas. Sim. Porque senão realmente as pessoas ficam pensando que então agora tudo pode, a gente encaixa um monte de coisa. Isso. E até, Diogo, assim, que eu vejo de alunos, que eles começam a misturar as coisas do que eles acham que pode, porque estamos caminhando para uma integração, entende? Sim, e aí entra a questão da plausibilidade. Maravilhoso que você comentou isso. Porque, na verdade, a PBE e o próprio modelo transdiagnóstico, que é uma outra coisa que a gente tem também, ele é ateórico. O que isso significa? Ele não tem uma bandeira. A PBE, muita gente fala, vocês da PBE são todos da TCC, né? Não é verdade. Necessariamente, né? A PBE não escolheu um time. A PBE a psicologia precisa ser testada. Essa é a bandeira. Quem quer testar? As TCCs escolheram testar. Algumas abordagens não, porque na sua visão de mundo não faz sentido. Aí vem uma crítica minha, e eu acho isso problemático no Brasil, essa coisa de o comportamento humano é muito complexo, não pode ser estudado. A mente humana é muito assim, subjetivo. Então, assim, isso nos limita. Eu concordo em partes que a ciência não tem a capacidade de explicar tudo. Mas a gente não está no zero. E a prova disso é que a gente tem intervenções em saúde muito eficazes, lidando com coisas muito complexas. Vou dar um exemplo. Você já precisou de algum fisioterapeuta alguma vez na sua vida? Não, já, com certeza. Quer coisa mais complexa do que a dor? É. Mais subjetivo do que a dor? Ah, mas tem questões fisiológicas muito bem estabelecidas. Sim. Inervações, músculo, inflamação, sim. Mas o que você sente é seu. Absolutamente. A sua dor não é a mesma dor que a minha. E o fisioterapeuta tem que trabalhar com isso do mesmo jeito. E ele consegue. Entende? Então é isso que eu falo para os alunos. A gente tem que parar com essa coisa de não dá para tocar na mente humana. Porque é algo muito assim, além da minha capacidade. Isso nos deixa no escuro. E o escuro é muito perigoso. É muito perigoso, ao meu ver. Então, acho que faz sentido a gente testar assim, errar, refazer. Não deu certo esse modelo, explica pouco. Eu acho que uma coisa corajosa que a PBE faz é falar assim, ó, esse protocolo da TCC aqui não se mostrou eficaz para essa condição clínica. Acabou. Mas, né? Não usa esse protocolo, muda o protocolo. Né? Esse que eu acho que é o mais bonito da ciência, a prática baseada em evidência, e que eu entendo aquele psicólogo mais antigo, que tem lá 15, 20 anos de investimento numa abordagem, num monte de curso, pós. Cara, dá um parafuso na cabeça dele. Como assim que eu tô fazendo não tem evidência? E você acha que ele vai largar? Dificilmente ele vai largar. Ele vai continuar ali. Os vieses cognitivos explicam isso. Né? Exatamente. Ele vai continuar ali, né?
Porque para ele, na história dele, justifica, né? E daí que eu acho que entra de novo a questão de flexibilidade cognitiva, né? Sim. E o que faz sentido para cada um, né, Sim. Diogo? Porque como você disse também, tem gente que não faz sentido isso, né? Mas tem outras pessoas que pensam assim, que têm esses valores, esses princípios e que isso tudo faz sentido. Com certeza. Né? Por exemplo, essa discussão, a psicologia humanista, pouca gente sabe disso também, mas ela teve uma contribuição muito grande para a PB. Foi graças a inquietações como a do Rogers, de que é muito complexo investigar o subjetivo, a gente chegou nos fatores comuns em ciência. O que são os fatores comuns? Vamos lá. Todo terapeuta vai fazer algumas coisas em comum. Ele vai acolher, ele vai ter um ambiente que o paciente vai estar ali, um ambiente que a gente aprende culturalmente por experiência, que é um ambiente seguro, que é um ambiente para abertura, que é um ambiente de apoio, amparo, compaixão, né? O terapeuta vai ouvir sem julgar. Tudo isso tem efeito terapêutico, independente da tua abordagem, independente do teu protocolo. Então, o que a ciência fez? Falou, qual será que é o tamanho desse efeito? Qual que é a contribuição desse cara para a melhora do meu paciente? A gente tem esses dados. Olha que interessante. E eu vou dizer para vocês que é quase a maior parte. Chega de 40% a 50% da explicação da melhora do paciente depende da relação terapêutica. Então, se a gente parar para pensar, olha só o que eu estou fazendo. Eu sou das terapias cognitivas e comportamentais. Rogers tem muita fundamentação. Sim. O problema é que ele não testou. E o problema é que ele não se presta ele já não pode mais, né? Mas a terapia dele não quer testar e fazer esses protocolos. A gente observou esse fenômeno, falou, faz sentido o que esse cara está falando, vamos ver como isso funciona. Tudo bem que quando a gente cria os modelos para testar a relação terapêutica, a gente já dá uma engessada, já dá uma limitada. Mas, de novo, é o melhor que a gente pode fazer. E a gente vai conseguir gerar algum resultado que vai nos ajudar. Então, hoje, você já tem treinamentos para terapeutas para pacientes específicos. Você quer trabalhar com borderline? Por que a DBT é tão eficiente, tão eficaz? Porque ela treina o terapeuta para trabalhar com aquele tipo de paciente. Tem uma estrutura que ampara, treina, capacita e acolhe o terapeuta. E a gente só conseguiu fazer isso porque a gente começou a perceber essas limitações, né? Eu tenho um paciente mais jovem, de uma certa condição sociocultural. Talvez uma ACT seja mais apropriada para ela, porque o perfil do terapeuta que treina dentro da ACT é mais despojado, irreverente. Então, isso é testado, a gente está observando esses fenômenos, a gente não está ignorando eles. E isso qualquer terapeuta consegue fazer, independente da sua técnica. Mas existem os fatores específicos também. O que são os fatores específicos? Faz diferença o que você está trazendo para o terapeuta. Faz diferença o que você está aplicando. Então, isso é em torno de 30% a 40% da melhora do paciente, segundo as meta-análises mais atuais. E o resto que faltou nessa conta de 100, Diogo? Efeitos que a gente não consegue explicar. O que são efeitos que a gente não consegue explicar? É a pessoa, na vida dela, na construção dela, no cognitivo dela, que melhora sozinho, que tem os seus insights pessoais, que resolve por si só, por N fatores que não dependem da terapia mudar, alterar, que também explicam a melhora do paciente. Né? Então, olha só que interessante. Se eu entendo que tem uma parte da melhora do paciente que não depende de mim, depende dele. Dele eu falo, ele no contexto da vida dele. E uma parte que depende da minha capacidade clínica, minha relação terapêutica, a maneira como eu acolho, como eu falo, etc. E da minha técnica, então por que eu vou ignorar a técnica? Claro que faz diferença eu entender qual é a melhor evidência para cada condição clínica. Entende? Então a PB tem essa missão de fazer isso. Sim, e de uma certa forma organizar isso para deixar mais claro para o terapeuta, né? Um conceito que eu gosto muito, que é pensar na segurança do terapeuta também. Com certeza. Né? Porque quando você entende isso, então o que foi pesquisado, o que temos de evidências, qual é o meu perfil, no que eu me encaixo melhor, e eu consigo fazer aquilo, eu consigo, como você disse, me treinar, me capacitar eu me sinto mais seguro para oferecer o melhor tratamento para o meu paciente. Com certeza, né? com certeza. Confiar mesmo que aquilo que você está fazendo é o melhor que pode ser feito neste momento. Concordo, né? É isso aí. Então... É isso aí. E a PB, então, muita gente critica a PB no seguinte, ela é muito mecânica, ela é um tratamento de protocolo, eu fico replicando o protocolo igual para todo mundo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Essa é uma crítica que a TCC
recebe também, sempre, e também não é verdade. Você protocolar não significa que você está seguindo uma receita de bolo. Significa o quê? O protocolo é algo que foi construído por um perfil de pacientes que estão sendo testados. E ele foi testado em pesquisa. E ele funcionou. Aí o que eu, clínico, tenho que fazer se eu quero trabalhar com psicologia baseada em evidência? Qual que foi o protocolo que foi usado? Nossa, foi feita reestruturação cognitiva. Tantas sessões, mais ou menos. Foi feita aqui uma exposição. Olha que interessante, ele começou psicoeducando. E que pacientes são esses? Que condições esses pacientes estavam? Vamos supor que seja uma depressão maior, homens, né, entre 30 e 40 anos, com condição socioeconômica razoável. Tem lá toda a descrição. Você fala, poxa vida, isso aqui se parece muito com o meu paciente. Né? Eu sei fazer reestruturação? Sei. Eu sei fazer psicoeducação? Sei. Sei fazer exposição? Sei. A exposição não foi o melhor exemplo para depressão, mas enfim. Vamos trocar por ansiedade. Ativação comportamental, melhor, obrigado. Viu como você manja? Olha aí. Então, ativação comportamental. Aí, o que eu faço? Eu não vou pegar e copiar certinho o que está aqui no meu paciente, sabe por quê? Porque não tem esse passo a passo. Tem só o que foi usado. Aí eu vou individualizar, que é um dos 3 eixos da PBE. Né? A melhor evidência disponível, né? Por exemplo, ativação comportamental para depressão, tem que ter. Tem que ter. A gente chama de fator de impacto, né? O componente ativo do tratamento. Se eu tirar a ativação comportamental, a depressão não tem o mesmo impacto em melhora, em redução de sintoma. Então, ela é o componente ativo. O resto vai ajudando ela a se estabelecer. Né? Ou, às vezes, também é relevante, depende da análise. Então, eu aplico a ativação para cada paciente de um jeito. Porque eu vou fazer a análise funcional dele, a conceitualização de caso dele, eu vou levar em consideração o estilo de vida dele, as crenças, as condições socioemocionais, socioeconômicas, se ele tem rede de apoio, se ele não tem, se ele está medicado, se ele não está, se ele tem condições financeiras, se ele não tem. Eu vou adaptar. Então, individualização do tratamento, subjetividade do paciente. Aí, melhor evidência disponível, expertise clínica, eu sei fazer? Se eu sei fazer, eu estou treinado, fiz curso, tenho supervisão, tenho habilidade para fazer, então você está fazendo PB. Né? É mais ou menos essa a ideia. Nossa, e é ótimo, né? E aí, pensando nisso também, que nós entraríamos, porque não vai dar mais tempo, infelizmente, mas eu acho que daí já fica um convite para uma próxima vez. Podemos falar da contextual, acabei falando demais, desculpa. Mas na verdade, que eu queria que a gente falasse também, realmente não deu tempo, mas que bom, porque a gente falou bastante coisa interessante, que é sobre os modelos transdiagnósticos, né? Okay. Mas eu acho que isso dá um outro programa, com certeza, um outro episódio, e a gente vai conversar mais vezes. Muito obrigado, tá, viu? Foi um prazer. Diogo, foi ótimo. Foi ótimo eu sabia mesmo. que seria, né? Já está convidado para o próximo. Vou estar aqui. Episódios. Só chamar. Eu quero agradecer mais uma vez você que nos acompanhou aqui, né? E também agradecer em especial o patrocínio do Serpa Advocacia, o incentivo sempre. Obrigada e até o próximo episódio.